Queridos amigos que acompanham o canal, nesse vídeo vamos falar sobre o filme O Último Portal, completando o vídeo anterior que fizemos, onde falamos aí de todo o elenco do filme. É muito importante, né, gente, entender aí principalmente o papel dos grandes atores que fazem os filmes, né, no filme principal, que é o filme que estamos vivendo. Exatamente, mídia, Hollywood, né, todos esses produtores aí estão sem dúvida alguma fazendo um filme que estamos participando, tá certo? Que na verdade, né, compreende todos esses outros monte de filme que eles lançam que não passa de pura propaganda exatamente para essas muitas agendas que falamos muito aqui. Mas então, finalmente, nesse vídeo vamos falar do filme em si, tá certo? Vejam aí que só o pôster do filme, né, já está cheio de simbolismo. Então tem os 3 dedos aqui na testa dele, que vamos falar o que loucura que é isso aqui. Tem o próprio olho sempre, né, o olho quebrado, ou arrancado, ou machucado, que também tem uma simbologia enorme por trás. Até mesmo o dedo do meio aqui, que ele está, né, arrumando o óculos, o gesto que ele faz com a mão, né, os 5 dedos aqui também, vejam que é muito parecido, né, inclusive com o gesto da Star Trek, o cumprimento lá da Star Trek. Então tudo, né, gente, simplesmente tudo. Se tem uma coisa que esses caras realmente manjam muito, é o simbolismo, e claro, né, sempre o simbolismo do lado esquerdo, o simbolismo do mal. Vejam aqui também, né, a moça nas chamas, que também tem um significado muito importante. Mas então vamos entender, gente, importante lembrar que esse filme, né, foi feito com base nesse livro aqui, Clube do Mas. Eu, infelizmente, né, não encontrei ele, procurei, só tinha na Amazon, mas usado, né, eu realmente recomendo muito as pessoas não comprarem esse tipo de coisa, tá certo? Usada, porque a gente não imagina as coisas que vêm, né, com esses livros aí que contam esse tipo de coisa, livros esotéricos, gente, eu realmente não recomendo. Aliás, né, não é à toa que o livro, na verdade o grande protagonista do filme é um livro, né? E o livro tem aí sua história, né, terrível, com várias coisas ruins que ocorreram em todos os momentos, e não é à toa que então tenha um livro, né, que inspirou o filme. Vejam logo, né, a capa do livro já é a mesma capa do livro que aparece no filme, tá certo? Então, sem dúvida alguma aí é uma brincadeira, né, nesse sentido, mas então fica, né, eu fico devendo aí de conseguir esse livro, né, fazer um vídeo sobre o livro original, tá certo? Mas é interessante lembrar então que foi inspirado nesse livro. E aí, meus amigos, o filme, né, narra a história aí de um dono de sebo, né, um cara que vendia e comprava livros raros, tá certo? E um belo dia o Sr. Balkan chama ele para uma missão. O Balkan é um mega milionário, né, colecionador aí de muitos livros, cuja única temática, né, é o coisa ruim. Então, finalmente, ele tem acesso ao livro, que é aí o grande protagonista do filme, e ele chama então o Johnny Depp para ter certeza que o livro que ele comprou é o original, tá certo? Então esse livro, ele seria inclusive, né, escrito ou teria como coautor o próprio Coisa Ruim. É exatamente isso que o Balkan quer se certificar. Então ele paga, né, uma viagem aí para o Johnny Depp ir lá visitar os outros livros, até mesmo, né, os antigos donos dos livros, para entender, né, o que há por trás aí dessa obra, que entre eles, né, essas sociedades secretas malucas aí, consideram ser um livro, então, muito poderoso. Muito bem, e aí, então, o Johnny Depp inicia a sua aventura, e vejam aí, né, como é muito interessante conhecermos, meus amigos, e, de novo, né, quem sou eu? Sou um mero estudante aí também, com certeza um mago aí, que participe, né, das sociedades mesmo, deva haver muito mais coisa que eu, claro, mas então eu vou comentar o que eu, né, pude observar com muitos anos de estudo. Por começar, sem dúvida alguma, ele vai então exatamente
nos antigos donos, né, desse livro, então, que o Balkan conseguiu, e eram gêmeos, gente. Então, vejam aí, né, para começar essa simbologia maluca, eram gêmeos, né? Porque gêmeos, vejam aí o Ouroros, né, que é o símbolo aí do infinito, e é exatamente uma cobra, né, se alimentando, e ela tem, obviamente, né, dois lados, o lado direito e esquerdo, muito semelhantes. Vejam que a coisa aí, né, é tão simétrica que a escama interna à esquerda, né, se torna a escama externa à direita. Então, cheio de coisa, mas fica então esse símbolo. Vamos ver a questão mais importante do ocultismo, né, gente, que é sempre cíclico. Então, não é à toa que ele começa a aventura dele, né, conversando aí com os gêmeos, que eram os antigos donos, inclusive trabalham também, né, com encadernação de livros antigos, então conhecem muito também essa arte aí, né, de encadernação antiga, conhecem de material de livros, eles também são, né, colecionadores, eles inclusive, né, foram donos então desse livro por um tempo, e não é à toa, tá certo? O mesmo lugar que se inicia a aventura é onde termina a aventura, gente. Muito bem, então guardem essa informação, a gente vai explorá-la mais ali para frente, tá certo? Muito bom, e aí ele vai, né, conversar então com o ex-dono mesmo, que não eram os gêmeos na verdade venderam para o marido dessa senhora aqui, e o marido dessa senhora tirou a própria vida, e a última coisa que ele fez antes de tirar a vida foi exatamente vender o livro para o Balkan. Muito interessante, né? E aí o Johnny Depp conhece essa senhora, aquela coisa toda. Ela inclusive seduz o Johnny Depp, né, para pegar de volta o livro. Ela queria muito o livro de volta. Ela disse que nem entendeu por que o marido dela fez isso, né, de ter vendido. Afinal de contas, foi um presente para ela. Que direito ele tinha então de fazer isso? E o Johnny Depp fala, pô, sinto muito. Mesmo sendo seduzido, né, ele não dá o livro para ela, ela fica muito brava, chega até a machucar o Johnny Depp. E aí não tem como, gente, não nos lembrarmos, né, sempre fazendo esses links, de um outro filme, Eyes Wide Shut, que é com o Tom Cruise e a sua esposa na época, Nicole Kidman, até disseram na época, né, que foi a realização desse filme que fez com que eles se divorciassem, eu duvido muito, porque esse pessoal está acostumado com esse tipo de coisa, né? Mas por que eu trouxe esse filme? Exatamente porque essa senhora, né, que é a moça que realmente conhece essa parte toda aí de ocultismo, inclusive o marido comprou amando dela, não foi um presente, ela meio que mandou o marido comprar, ela está completamente então envolvida em sociedades secretas que apelam para essa parte aí, né, carnal, vocês sabem do que eu estou falando, e esse filme aqui realmente ele retrata isso muito bem, não à toa, né, vejam aí, tem cenas inclusive muito parecidas, onde uma sociedade que é apenas para muitos ricos promove, né, esses rituais aí que o pessoal fazia antigamente também, né, do deus Baco, né, tinha umas bacantes, aí já dá para associar algumas palavras. Quem me conhece sabe, né, gente, eu evito falar essas palavras aqui para não ter problema com o YouTube, mas então essa cena, né, é do filme De Olhos Bem Fechados. Eu realmente, né, recomendo também quem gosta desse tema que dê uma olhadinha, porque esse filme traz também muita coisa, principalmente, claro, né, a questão aí de que, infelizmente, os caras que mais têm dinheiro no nosso planeta são exatamente os que estão envolvidos com esse tipo de coisa. Esse filme realmente é muito impressionante. Vejam aí então, né, as máscaras são muito parecidas com a esquerda, a baronesa Mary Elaine Rothschild e barão Alex Heads. Em uma festa de 72, à direita a máscara venezianas do culto secreto de Olhos Bem Fechados, né? Então, tanto no filme que a gente está falando, né, o Último Portal, aparecem também essas máscaras. Aí a baronesa lá, Rothschild, apareceu numa festa. E também tem aqui à direita aquela série, né, do Round Six Netflix. Mesma coisa, né, gente? Então, não é uma questão assim de falta de informação, né? Eles simplesmente trituram o nosso cérebro com essas coisas. Vai saber qual motivo, né, pra gente não alegar ignorância, sei lá eu, mas está aí para quem quiser ver, tá certo? Gente, nesses vídeos aqui do Portal 137 nós não fazemos propaganda dos nossos cursos, então apenas entrem,
no nosso Telegram, sempre compartilhamos coisas aí muito bacanas. E também se inscreva aqui, gente, né? Muitas pessoas vêm lá do portal do conhecimento e não são inscritas nesses aqui. Mas se inscrevam, comentem, curtam, porque isso nos ajuda bastante, tá certo? E não se esqueçam também, estamos muito assíduos lá no Twitter, no Instagram, então também nos sigam por lá, que vale muito a pena. Maravilha, então, gente, a primeira, né, foi essa ricaça aí que praticamente obrigou o marido a comprar, e no final do filme ela aparece nessas sociedades aí, né, que só fazem aquelas coisas lá que o Baco fazia. E em terceiro lugar, tá certo? Ele vai visitar então uma outra pessoa, né, que tem são 3 edições do livro, né? Então ele vai visitar uma outra baronesa. Olha só que interessante aqui também, né? Uma baronesa. Que coisa, né? Uma baronesa que tem uma outra edição. E também isso é muito interessante. Separamos aí praticamente, né, 3 itens. O primeiro deles eu fiz bem pequenininho aqui também, pessoal, porque isso daqui é terrível se comentar no YouTube, né? Se você usa uma palavra errada aí, tchau. Então eu coloquei uma figura bem pequenininha. Isso aqui é o que, gente? É uma bandeira, né, daquele partido alemão terrível. Então claramente, né, tem muitos indícios que ela, inclusive, ela mora na França, né? Mas ela tem o sotaque alemão e ela já é um pouco mais idosa, né? Então tudo leva a crer. Ela faz alguns comentários que ela também participou desse movimento, desse partido, de toda essa lixeira aí, né? Então a maldade dela já vem de muito tempo. Em segundo lugar também, uma coisa que é muito interessante, né? Vejam que a outra, que a gente citou aqui, que era ali, né, a esposa do cara, ela tem o corpo dela perfeito ainda, né? Mesmo participando desses rituais, mas essa baronesa não, que é uma outra questão também esotérica, bem clara, né? Que se você participa muito disso, o seu corpo e a sua alma pagam por isso, tá certo? Então, esse braço direito aqui amputado dela vai bem nesse sentido, que pessoas que praticam essas coisas por muito tempo, elas têm problemas seríssimos de saúde e até mesmo, né, perdem a vida. Em terceiro lugar, olhem que interessante de novo, né, essa questão aí das sociedades de Baco, né, para quem né, para bom entendedor aí, ela diz claramente, né, que ela participou muito disso e por estar já muito idosa ela não participa mais, né? Mas ela participou disso durante toda a juventude. Então vejam aí 3 itens muito interessantes, tá certo? E ela recebe o Johnny Depp muito mal. Não vou falar muito sobre isso que aí também vai estragar o filme todo, né? Em quarto lugar, gente, como sempre, né? Esses caras todos são aí retratados como muito cultos, que na verdade é outra arma, né, do coisa ruim, que infelizmente as pessoas muito ricas e muito cultas, né, do nosso mundo acabam indo para esse lado. E ela mesmo fala, né, que as pessoas muito ricas participam inclusive dessas sociedades porque realmente acreditam que o dinheiro veio, né, do coisa ruim, né, do lado ruim mesmo. Então é uma pena mesmo, mas isso é uma verdade, né, pessoal? Tanto conhecimento que poderia ser usado, né, para o bem. Claro que esses caras sabem que estão no caminho do mal, mas preferem ficar lá realmente se continuar aí com regalias físicas. Mas imaginem se poucos, hein, gente? Não precisa de muitos, não, poucos desses caras muito ricos e com muito conhecimento realmente defendessem o bem, né? Defendessem aí Deus, defendessem as coisas certas, como o nosso pobre mundo não seria diferente. Por isso que eu sempre falo, né? A própria questão aí da desigualdade social, vamos dividir tudo, isso por si só já é uma coisa tão absurda, porque se você mudasse minimamente os valores, né, o mundo já seria aí muito diferente. Mas enfim, né, fora esses pensamentos aí, o último, na verdade, esse daqui foi o segundo e a baronesa foi a terceira, né? Mas eu queria falar, esse senhor aqui é o que menos tem, só uma frase dele que ficou muito célebre no filme, né? Ele diz que as famílias são como as famílias ricas são como as nações ricas, né? Elas ficam murchas e perdem o seu dinheiro. Muito interessante. Ele já está completamente falido também, mas um dos livros realmente que ele guardou da coleção dele foi uma outra edição desse daí, tá certo? Então são essas 3 edições. A edição da viúva, né, que o marido antes de morrer vendeu para o Balkan, a baronesa e
né, o ex-nobre aí, que agora só sobrou essa casona enorme dele com um monte de livro. O que também é algo muito simbólico, né, como que realmente o conhecimento fica e aí a matéria vai embora. Tem um conceito esotérico muito importante também nessa história. E aí não tem como falar, né, gente? Talvez essa aí seja a personagem mais importante, tá certo? É uma loira que ajuda, né, o Johnny Depp em todo o filme, e aí fica parecendo que ela é uma mandada, né, do Balkan para defender o Johnny Depp, porque são muitos interesses que estão ali. Eu acho muito estranho, gente, porque essa atriz mesmo, né, ela é uma coisa meio andrógena. Então vejam, né, como ela tem o maxilar amplo, né? Então nem duvidaria se fosse, né, uma mulher trans aí, mas enfim, eles usam isso para falar que é um anjo, né? Então realmente é difícil você saber o gênero, porque em teoria o anjo não tem um gênero. Então é muito interessante isso, e ela ajuda ele o filme todo, até que finalmente, né, quando tudo ocorre, ela vira aí, ela mostra, né, a face real dela, que é realmente um anjo caído, claro, porque ela se mostra em meio a um monte de fogo, né? Mas vejam que interessante, o Johnny Depp tem uma relação carnal com ela, né? O que também nos lembra os anjos caídos. No livro de Enoque, na Bíblia, fala muito de anjo caído masculino tendo relação com mulheres, mas não fala muito, isso é interessante, né? Só algumas, né? A Lilith tem algumas ali também, mas é mais os caídos masculinos tendo com mulheres, mas aqui no filme não, ao contrário, né? Então ela acaba tendo essa relação com o Johnny Depp, mas o mais importante, que aí de novo, né, quem não tá aí ambientado, essa coisa toda esotérica, não percebe que tem um momento que ela sangra e com 3 dedos ela passa aí, né, na testa do Johnny Depp, e é exatamente o momento que ele está com, né, a lente direita quebrada. Que coisa, gente, isso aqui é claramente, né, um ritual de sangue. Então a partir daquele momento, sim, ele foi iniciado, né, e ele então, finalmente ele teria a chave do último portal, o que traz, sem dúvida alguma, a lição mais importante, né, pessoal, mais importante, que é o que eu acho mais genial desse filme, apesar de tanta coisa ruim, né, é a coisa mais genial. Imaginem lá, né, a baronesa, meu, dedicou a vida, ela escreve, né, livros sobre o Coisa Ruim. O Balkan também, cara, uma biblioteca inteira do Coisa Ruim. A viúva que participa aí de vários rituais de carne, tudo, né, para celebrar o Coisa Ruim. E mesmo assim o anjo escolhe o Johnny Depp. O Johnny Depp que é um perdido na vida, né, é um cara aí asqueroso, troca o amigo por, né, dólares aí. Então é impressionante, isso realmente é muito verdade, né? Os caras têm as escolhas deles aí, e a gente nem imagina o porquê, mas é assim que é, tá certo? Então, sem dúvida, essa é a apoteose, é quando o homem se torna Deus, então finalmente ele é iniciado, tá certo, pessoal? E aí, então, finalmente, gente, contém spoilers, tá? Não tem como, mas assim, eu já vi esse filme, pessoal, 1000 vezes, sempre que eu vejo ele, eu acho alguma coisa nova, tá? Isso daí não é impeditivo para assistir o filme. Na verdade, o que o Balkan queria, né, era completar essas ilustrações, que são 9 ilustrações e 3 ilustrações, ó, tô travando a língua aqui, 3 ilustrações, né, seriam feitas exatamente pelo Coisa Ruim, não foi coautor, né, ele que desenhou, tá certo? Só que essas 3 ilustrações estão espalhadas pelos 3 livros. Então você tem que pegar, né, tem uma assinaturazinha ali, LCF, né, que seria exatamente o Lucy aí. Também não gosto de falar essa palavra completa, né, para não dar problema. Mas então, pela assinatura, você pegaria qual é a ilustração correta, e aí você tem 3 ilustrações corretas em cada livro. Se você juntar então os 3 livros com as ilustrações corretas, você realmente abriria o portal. Tá certo, gente? E depois de tanto trabalho ali do Sr. Balkan, é exatamente isso que ele consegue fazer. Ele reúne as 3 ilustrações, faz ali, né, o que seria um ritualzinho, bota um fogo e simplesmente não ocorre nada, gente. Não ocorre nada. Tá certo? Poxa, o que foi, né, que deu de errado? Que também traz
um significado muito importante, pessoal, que eu já falei muitas vezes aqui no canal, né? Não adianta você falar, não adianta você escrever esse tipo de coisa, tá certo? Você tem que estar inserido dentro de uma sociedade muito antiga, com caras que realmente levam isso a sério, né? Fazendo as maiores atrocidades aí, inclusive, claro, muito importante, sacrifícios, né? Humanos e de animais. Então, é claro que é isso que ele quis mostrar nesse momento. Não adianta você unir ali o material se você não tem, né, a password. Muito legal. E aí não dá certo, né? Ele acaba pegando fogo ali, morre, e aí só sobra o Johnny Depp aí, né? Então ele faz, ó, vê que ele fica exatamente no meio de um círculo de fogo, e aí não rola, né? Não ocorre, e aí só sobra o Johnny Depp exatamente nesse momento que ele tem ali a relação, né, com o anjo caído. Mas por que não deu certo, gente? Olha aí, né? Por que não deu certo? Qual é a senha que estava faltando? Olha aí, o início e o fim. O início e o fim. Lembra dos velhinhos aí, gêmeos? Exatamente eles, pessoal. Eles haviam falsificado uma das folhas e o Johnny Depp descobre, né, essa folha também, magicamente ela cai ali de um móvel, nada a ver, né? Ele não estava nem procurando, o que acentua mais ainda o que eu acabei de falar, como eles te escolhem, né? Não é o contrário. Então, não tinha a menor possibilidade, né, de ele encontrar isso daí, e a folha cai na mão dele, e aí finalmente ele consegue fechar o ciclo e abre o último portal, tá certo? O que seria o último portal, né, gente? Dentro desse castelo aqui, ó, também cheio, meu Deus do céu, cheio de simbolismo, né? A janela em cima, ó, parece que tem uma entidade aqui, as torres, né, uma mal feita e uma já acabada, o meio, o portão do meio, nossa... Se vocês, né, tiverem um conhecimento mínimo aqui de simbologia, a maçonaria, né, realmente trabalha muito com esses símbolos de torres, de pedra, né, tem a pedra polida, tem a pedra imperfeita, tem de tudo aí, e aí finalmente ele abre o último portal. O que seria abrir o último portal, né, gente? Aí teria infinitas, né, possibilidades, seria o início, né, do anticristo, né, da era do anticristo, aí tem infinitas possibilidades, mas é claro, né, que isso aí não mostra. O grande barato do filme é abrir o último portal. Maravilha, gente, olha pessoal, trouxe aí um apanhado muito legal mesmo, deu trabalho fazer esse vídeo, mas ele ficou realmente muito bom, tá certo? Quem não assistiu o vídeo anterior, gente, sobre o elenco, assistam, é muito importante, tá certo? Não se esqueçam que nessas obras tudo é importante, todo detalhe tem significado. Para que serve, né, pessoal? Exatamente para nós aí não cairmos nessas tentações, nessas ilusões que o mundo nos traz aí o tempo todo. É para isso que a gente tem que ter o conhecimento do mal, né? Infelizmente, conhecer o mal para evitá-lo, mas para jamais praticá-lo, tá certo, gente? Sempre estando próximo de Deus, estando do lado do bem. Então, meus amigos, espero que vocês tenham gostado, que todos tenham aí um excelente dia, uma excelente semana. Um grande abraço!